Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Chegamos à última lição da nossa revista, lição número 13. O texto base da lição encontra-se no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 a 8, e dos versos 22 a 33. Nesta lição, nos é apresentada a família de Cornélio. Quem foi Cornélio? A revista aponta que ele comandava uma força de ocupação estacionada na cidade de Cesareia e ali residia junto com a sua família. Ele era um oficial do exército romano e fala que ele era um homem temente, um homem que orava regularmente, bondoso e que dava esmola aos pobres. Mas a revista nos chama a atenção, dizendo que, embora fosse um homem temente a Deus e bondoso, certamente ele e sua família ainda não tinham conhecimento da mensagem cristã. Foi a partir do encontro que tiveram com Pedro que entenderam a mensagem, tiveram a experiência do batismo, o Espírito Santo, com o Espírito Santo, e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então Lucas relata no livro de Atos dos Apóstolos a vida de Cornélio, dizendo que ele era homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, isto é, a sua família, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Diz ainda que era um homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. E a partir dessa breve descrição, o autor da revista nos chama a atenção que é suficiente para nos mostrar uma família digna de ser imitada por nossas famílias hoje. Quanto à disposição para honrar a Deus e fazer o bem ao próximo. Vivemos uma época de muita indiferença. Muitas famílias estão preocupadas apenas consigo. Não há tempo ou interesse para o exercício de uma espiritualidade que coloque a família em constante comunhão com Deus. Aqui, irmãos, já nos traz uma advertência em relação à falta de interesse que nós temos perante outras famílias que nos cercam, que estão à nossa volta, tanto dentro da nossa comunhão eclesiástica quanto fora. E também ele ressalta que nos falta tempo ou interesse para o exercício de uma espiritualidade que coloque a família em constante comunhão com Deus. As necessidades das outras famílias muitas vezes são completamente ignoradas. Podemos dizer que é a síndrome de Caim. Aqui o autor ele relembra a passagem que está lá em Gênesis 4:9, em que Caim fala a seguinte frase para Deus: acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou seja, acaso nós temos o dever de cuidar dos nossos irmãos? Nós temos dever de nos preocupar com as outras famílias? Diante do estilo de vida da sociedade atual, é possível afirmar que a família de Cornélio é um exemplo inspirador para as nossas famílias, no que se refere à responsabilidade missionária. Aqui nós estamos sendo chamados para atuar de forma missionária, de sermos chamados a viver de forma que denota a imagem e semelhança de Deus. E é bem verdade que nós vivemos tempo em que nós nos preocupamos apenas com os nossos
interesses pessoais, com aquilo que irá nos favorecer, com aquilo que iremos ganhar algo em troca. Mas não é essa a proposta que Deus nos faz. Jesus nos lembra que ele veio para servir e não para ser servido. Então, essa essência nós devemos carregar todos os dias, sendo individualmente ou em família. Nós devemos servir ao próximo, nós devemos estar dispostos e atentos para atender a necessidade daqueles que necessitam, não só no sentido material, mas também no sentido emocional, espiritual. Às vezes basta uma boa conversa, às vezes uma boa palavra de exortação, sentar ao lado do nosso irmão e ler um versículo juntos, falar da palavra de Deus. Isso é algo que nós somos chamados a fazer. E aqui o autor, ele faz 3 aplicações que nós devemos ter como base nos relatos aqui apresentados pelo texto base, que fala da família de Cornélio. E essas aplicações aqui apresentadas na revista trata de 3 pontos. O primeiro, a família cristã deve cultivar a comunhão com Deus. O segundo, a família cristã deve ser útil à sociedade. E o terceiro ponto, ele fala que a família cristã deve ter compromisso com a evangelização. Esses 3 pontos certamente são fundamentais para a gente se nortear daquilo que devemos fazer, das ações que devem ser tomadas por nós. O primeiro ponto, a família deve ter comunhão com Deus através da oração, através do estudo da palavra, tendo em vista que o texto nos mostra que a oração de Cornélio, ela chegou até Deus. A oração da família de Cornélio, ela chegou a Deus. E Deus enviou uma direção a Cornélio. Deus preparou um cenário para que Cornélio e sua família fossem batizadas e fossem encontradas por Pedro. E a família, no segundo ponto, cristã, ela deve ser útil para a sociedade, né? Eu não posso viver dentro de uma bolha espiritual, dentro apenas do lar, ou apenas entre as 4 paredes do templo de oração, e ali eu servir, e fora, na sociedade, eu ser irrelevante. Nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados para glorificar a Deus através de nossas vidas. Em toda a história da igreja, muitas pessoas, muitas famílias foram notórias, foram notadas acerca daquilo que eles faziam, da maneira que eles serviam a Deus. Eles foram notados, eles foram úteis à sociedade. Isso nós encontramos nas cartas de Paulo e seus agradecimentos que ele remete a algumas famílias, né? Tendo, por exemplo, Priscila e Áquila, família que recebeu o apóstolo Paulo, família que recebeu muitos cristãos com carinho, família em que arriscou a vida em pró do evangelho e foram muito úteis à sociedade. E o terceiro e último ponto, a família cristã
deve ter compromisso com a evangelização. Eu acredito que esse último ponto, ele é uma consequência do primeiro, né? E nós, tendo compromisso com Deus, nós tendo uma vida devocional com Deus, automaticamente nós somos impelidos a ter uma vida de evangelização, isto é, de evangelizar. Portanto, irmãos, a família, ela faz parte dos valores que regem a sociedade de uma maneira geral. Ela também faz parte dos valores explícitos na Escritura Sagrada. Eu vou encerrar com uma citação de Edson Rios, que diz o seguinte a respeito da família como um valor. A família não é uma invenção humana, mas uma criação divina. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com a possibilidade de se recriarem. A desobediência do primeiro casal veio a deformar, desagregar, desarmonizar, desunir e desestruturar o projeto inicial de Deus. E desde então, não encontramos famílias perfeitas na Terra, mas um Deus interessado e persistente em seu plano de resgatar as famílias, desejando que elas sejam abençoadas. Que Deus possa abençoá-los e que todos vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.